Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 20 de junho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O que é o Espiritismo? Muito bem, meninas, o que é o Espiritismo. E esse trabalho é conduzido pela nossa querida Carlinha, nossa querida amiga Mita. Mas vamos aproveitar e fazer a nossa prece de gratidão, que eu vou solicitar para a Mita fazer a nossa prece. Senhor Jesus, queremos nesse estudo, que é o último da noite, não te pedir nada, mas te agradecer. Te agradecer a oportunidade de termos essas horas disponíveis para o estudo. Te agradecer a esse grande espírito, Allan Kardec, que se dispôs a esse trabalho hercúleo de compilar essa obra magnífica que agora estudamos. Todas essas obras que hoje estudamos. Obrigado pela tua diligência, que ele veio a teu mandato. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão para com todos nós. Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque tu estás sempre conosco, que assim seja. Nós estamos ainda vendo o diálogo do Allan Kardec com o cético. E no nosso último estudo nós terminamos de ver a oposição da ciência. E hoje vai começar falsas explicações dos fenômenos. E os fenômenos que dão falsas explicações para os fenômenos espíritas são alucinação, fluido magnético, reflexo do pensamento, superexcitação cerebral, estado sonambúlico dos médios. E o visitante vai perguntando e o Allan Kardec vai respondendo a cada uma dessas indagações e explicações falsas do fenômeno. Só lembrando que não é um diálogo verdadeiro, é uma forma literária para dar uma leveza no assunto, é uma forma didática de melhor explicar, mais leve. Aí questiona o visitante. É contra os fenômenos provocados que principalmente a crítica se levanta. Ponhamos de lado toda suposição de charlatanismo, então toda suposição de trapaça, vamos botar isso de lado. E admitamos a mais completa boa-fé. Não será possível que os médiuns sejam vítimas de uma alucinação? Kardec responde: ignoro que já se tenha claramente explicado o mecanismo da alucinação. Para vocês estarem querendo explicar o fenômeno mediúnico, né? Da forma como querem defini-la, ela não deixa de ser um efeito singularíssimo e digno de estudo, a própria alucinação, né? É pena, porém, que aqueles que, por meio dela, pretendem dar conta dos fenômenos espíritas não possam antes apresentar a explicação deles, ou seja, eles querem dizer que é uma alucinação, mas eles não sabem nem o que é uma alucinação mesmo. Então, como eles querem explicar uma coisa que eles não sabem e a coisa que eles sabem, eles não explicam. É tipo assim, é uma alucinação, mas ele pergunta, e o que é alucinação? Oi? Não dá nem explicar. Nem né? sabe. E hoje, modernamente, geralmente quem está em processo de alucinação, ela não tem uma continuidade, ela não tem uma lógica. E a diferença disso para um fenômeno mediúnico é que o fenômeno mediúnico, o médium, ele tem lógica, ele não varia, ele não muda de assunto, ele continua na mesma lógica. Então, ele não está com problemas mentais. Isso faz uma grande diferença. Além disso, continua Kardec, fatos que escapam a essa hipótese. Quando a mesa ou outro objeto se move, se ergue ou bate, quando a dita mesa, à vontade, passeia por uma câmara sem que pessoa alguma lhe toque, quando ela se destaca do solo e se suspende no espaço sem ponto de apoio, enfim, quando ao cair se despedaça, tudo isso não pode ser o efeito de uma alucinação. Suponho que o médium, por um produto da sua imaginação, creia ver o que não existe. Será admissível que todos os presentes sejam, ao mesmo tempo, vítimas da mesma vertigem? Porque o que as mesas girantes faziam, Carlinha, Mita, demais irmãos?
A mesa subia, rodopiava 3, 4, 5, 6 metros acima. E de repente, para que ficasse comprovado que não era uma alucinação, a mesa era solta. Pô, e ela caía no chão e espatifava. Então, o fato da mesa espatifar no chão mostrava que não era alucinação. Tanto é que a mesa quebrou. E todo mundo estava vendo. E várias pessoas estavam vendo. Mas ele poderia dizer que todo mundo estava alucinado ali, né? Porque estavam unidos com o mesmo ideal, então uma alucinação coletiva. Sim, mas me explica por que a mesa quebrou. Tá aqui, a mesa está quebrada. A mesa ela ficou suspensa e ela foi solta e quebrou. Entende? Era para comprovar que não era uma alucinação. Continua Kardec. E quando o mesmo fato se reproduz por toda parte, em todos os países, a ser assim, essa alucinação seria prodígio maior do que o próprio fato, ou seja, a humanidade alucinada por aí, vamos explicar aí, vamos esquecer espiritismo, fenômeno mediúnico, explicar a alucinação mundial. Diz o visitante, admitindo a realidade do fenômeno das mesas que giram e falam, não será mais racional atribuí-lo à ação de um fluido qualquer, do magnético, por exemplo? Tal foi o primeiro pensamento que tive, como tantos outros. Se tudo se limitasse a esses efeitos materiais, não há dúvida de que poderiam ser assim explicados. Porém, quando esses movimentos e golpes nos deram provas de inteligência, quando se reconheceu que respondiam ao pensamento com inteira liberdade, foi-se levado a tirar a seguinte conclusão: se todo efeito tem uma causa, o efeito inteligente tem uma causa inteligente. Poderão tais fenômenos ser produzidos por um fluido sem se admitir que esse fluido seja dotado de inteligência? Porque ele também achou que podia ser um fluido. Levantar a mesa, fazer a mesa cair, ok. Até aí tudo bem, né? Mas quando começou a responder, então esse fluido já tinha inteligência também. Quando vedes os aparelhos do telégrafo fazerem sinais, transmitindo o pensamento, bem compreendeis que esses aparelhos de ferro ou de madeira não são inteligentes, mas que é uma inteligência quem os faz mover. Dá-se o mesmo com as mesas, a que nos referimos. Dão-se ou não efeitos inteligentes? Esta é a questão. Os que contestam são pessoas que nada viram ainda e se apressam a concluir segundo suas ideias particulares e baseadas, quando muito, em observação superficial. Aí que ele diz, né, que o ponto de interrogação é assim: dão-se ou não efeitos inteligentes? Se tiver efeito inteligente, não pode ser só magnetismo. Não é fluido, não é só magnetismo. Se tem efeito inteligente, tem outra coisa por trás. Que era interessante, né, para que os nossos colegas possam entender. O movimento primeiro a mesa, ela começou só se movimentando. Ela levantava, rodava, voltava. E daqui a pouco eles começaram a fazer perguntas. E a mesa passou a responder, a mesa entre aspas, né? Então ela passou, como que começou esse movimento? Sim e não. Então a pergunta era feita: eu vou casar? Aí, para alegria de quem perguntou, não. Uma batida assim, duas não. Então havia um acerto. Se for sim, se for não. Então essa batida ela poderia dar em um pé só, porque ela era um tripé, então ela batia de um pé só. Ou então essa batida vinha de dentro dela, era algo interessante que a gente vai estudar dentro dos efeitos físicos. E depois aí eles foram adequando esse meio de comunicação. Mas tudo começou assim. Então, se fosse só o movimento da mesa, pode ser o magnetismo, pode ser o magnetismo. A gente tem o magnetismo do ímã, né? Mas quando começou a responder, não, pera lá, magnetismo não tem inteligência para estar respondendo desse jeito. Seria um ato mecânico, mas não um ato inteligente. E o Kardec diz que esse foi o primeiro pensamento que ele teve, realmente, que podia ser fluido magnético, mas aí depois, quando começou a responder, ele disse não dá, né? Madeira não tem inteligência. Aí volta o visitante. Pode-se responder que,
Se há um efeito inteligente, esse pode ser um reflexo da inteligência, seja do médium, seja de quem interroga, ou mesmo dos assistentes. Porque, dizem, a resposta recebida estava sempre no pensamento de alguém. Será outra ideia do visitante, né? Ah, não, é reflexo, é o magnetismo, é a resposta, captando o pensamento. Cara, é tão mirabolante isso. Porque eles queriam dar qualquer explicação, menos a explicação de que era espíritos. É ainda um erro, filho da falta de observação. Se os que assim pensam se tivessem dado ao trabalho de estudar o fenômeno em todas as suas fases, não deixariam de reconhecer a cada passo a independência absoluta da inteligência que se manifesta. Como conciliar essa tese com as respostas obtidas tão fora do alcance intelectual e da instrução do médium? Respostas que vão de encontro às suas ideias, desejos e opiniões, ou que destroem completamente as previsões dos assistentes. Quando os médiuns escrevem em uma língua que não conhecem, ou escrevem na sua própria quando não sabe ler nem escrever. Então aí é reflexo da mente, né? Foi captou, não tem como. O médium nem sabe de nada, nem sabe falar aquele idioma, às vezes nem sabe o tema, né? E ele diz aqui assim que é uma total falta de observação, porque o próprio Kardec sofreu esses reveses de achar que era uma coisa e era outra, e ele ficou chateado e questionou. Então assim, é quem não observa e fala do que ouviu dizer. É o preconceito. É. À primeira vista, essa opinião nada tem de irracional, convênio, mas é desmentida por um conjunto de fatos tão concludentes que diante deles é impossível duvidar. Além disso, mesmo admitindo-se essa teoria, o fenômeno, longe de ser simplificado, seria muito mais prodigioso. Se fosse uma captação dos pensamentos, era um monte de gente aqui, né, pensando, fazendo tudinho para formar uma ideia só, e responder pela mesa. Caramba, é mais fácil acreditar na existência dos espíritos, né? E é engraçado, assim, porque eles falam essas coisas. Para mim, lendo aqui, estudando, assim, alguém teve a ideia de que alguém capta o pensamento de alguém. Isso para mim já é incrível. Se isso é possível, né? Já é incrível. Como é que a gente... Além de captar, né? Não, e o pensamento escreve por si, né? E ele vai lá e mexe a mesa. E a mesa que vai que dá a ideia. Pensamento sozinho. Isso, né? É mais miraculoso, né? Pois que o pensamento poderá refletir-se sobre uma superfície como a luz, o som, o calórico? Em verdade, havia nisto um motivo para a ciência exercer a sua sagacidade. E depois, ainda o maravilhoso seria maior, porque, achando-se presente 20 pessoas, será o pensamento desta ou daquela que é refletido, ou desta ou daquela outra. Tal sistema é insustentável. É realmente curioso ver se os contraditores empenharem-se na busca das causas 100 vezes mais extraordinárias e incompreensíveis do que aquelas que se lhes apresenta. São mais fantásticas do que a própria manifestação de um espírito, né? É porque os contraditores, como ele diz, falta de observação e não se dá o trabalho de estudar. Porque o Kardec perdeu anos observando, estudando e vendo o fenômeno de várias formas e em várias fases para dizer, olha, isso não é material, isso não é o ser humano, não é o médium, não são os assistentes. Aí ele foi formando, né? Inclusive, na introdução lá do livro dos médiuns, estava revendo, ele fala que o espiritismo, como qualquer outra ciência, não vai ser entendido e aperfeiçoado num estudo, numa sessão mediúnica. Você precisa estudo e dedicação. Com certeza. Torna o visitante. Não será admissível, segundo querem alguns, que o médium se ache em estado de crise e goze certa lucidez que lhe dá a percepção sonambúlica, espécie de dupla vista,
que, aliás, nos pode explicar a ampliação momentânea de suas faculdades intelectuais? Porque, dizem, as comunicações obtidas pelos médios não vão além do alcance das que nos dão os sonâmbulos. Ele está perguntando que, assim, que o médium pode estar em crise, ou seja, está numa percepção sonambúlica. E na percepção sonambúlica, ele fica, né, com o que é um fenômeno anímico. Olha como eu sei. Eu aprendi com a tia. É um fenômeno anímico e aí ele tem uma espécie de dupla vista, ou seja, ele consegue ter uma visão maior do que quando ele está só com a personalidade de hoje, né? E que ele pode ter essas faculdades intelectuais ampliadas. Por isso que ele diz que o médium, se não fosse o médium sonâmbulo. É ainda esse um desses sistemas que não resistem a um exame aprofundado. O médium nem se acha em crise, nem dorme, mas está perfeitamente acordado, agindo e pensando como os outros, sem nada apresentar de extraordinário. Certos efeitos particulares deram lugar a essa suposição. Porém, quem não se limitar a julgar as coisas por uma só face, reconhecerá sem dificuldade que o médium é dotado de uma faculdade particular que não permite confundi-lo com o sonâmbulo, sendo a independência do seu pensamento demonstrada por fatos da maior evidência. Abstraindo das comunicações escritas, qual o sonâmbulo que fez alguma vez sair um pensamento de um corpo inerte? Qual deles pôde produzir aparições visíveis e mesmo tangíveis? Qual fez que um corpo pesado se mantivesse suspenso no ar sem ponto de apoio? Interessante nessa pergunta é que o sonambulismo, ok, né? Pode sair, a alma expande, mas a comunicação... Ficar sem apoio também. Será por efeito sonambúlico que certo médium desenhou um dia em minha casa e na presença de 20 testemunhas o retrato de uma jovem morta havia 18 meses e a quem ele não conhecera, retrato reconhecido pelo próprio pai da jovem presente então à sessão? Nossa, que emoção, hein, pessoa? Na época não tinha Facebook, nada disso para mostrar foto. Até foto, não né? Tinha nem não tinha nem foto. Poxa. Será por efeito do mesmo gênero que uma mesa responde com precisão às questões propostas, mesmo feitas mentalmente? Certamente, se admitirmos que o médium se acha em estado magnético, parece-me difícil crer que a mesa seja sonâmbula. Dizem ainda que os médiuns só falam com clareza daquilo que é conhecido. Como explicar o fato seguinte e sem outros da mesma espécie? Um dos meus amigos, muito bom médium escrevente, perguntou a um espírito se uma pessoa que ele tinha perdido de vista havia 15 anos era ainda deste mundo. Sim, ainda vive, foi-lhe respondido. Mora em Paris, rua tal, número tanto. Ele foi e encontrou a pessoa no lugar indicado. Seria isso uma ilusão? Seu pensamento poderia sugerir-lhe tal resposta quando, por causa da idade da pessoa por quem ele perguntava, havia toda a probabilidade de ela não existir mais? Se, em certos casos, vemos respostas combinarem com o pensamento de quem pergunta, será racional concluirmos que isso seja uma lei geral? Nisso, como em todas as coisas, são sempre perigosos os juízos precipitados, porque eles podem ser desmentidos pelos fatos que ainda se não observaram. E o Kardec observou tantos fatos que ele tinha como contrapor, né? Olha, uma pessoa que questionou, que ele é um bom médium, escrevendo, perguntou para uma pessoa que não via há uns 15 anos. E o cara disse, não, tá aqui em Paris. Mora na rua tal, número tal. E o cara foi lá e a pessoa estava viva. Morando lá mesmo. Ele disse, como pode isso, se ele nem sabia da pessoa? Né?
mais uma vez surpreendidos pela perspicácia de Allan Kardec, finalizamos o estudo e ficamos para a semana que vem com Não Basta que os Incrédulos Vejam para que se convençam. Vamos ver os argumentos de Kardec aqui. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo por esta noite de estudo, de aprendizagem, de engrandecimento de nossa alma, e aos amigos espirituais que nos orientam e nos guiam. E até nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.